estava dizendo aqui que o Dr. Tarsus Licurgo, ele disse que não debate com pessoas que têm a mesma fé, que creem em Jesus, que ele considera como uma pessoa que está no caminho certo, que é salvo. Agora, partindo da ideia que é de outra religião, ele já debateu com católicos, partindo da ideia que é ateu, ele já debateu com ateus, ou outra religião considerada ocultista, ele já debateu também com judeus. E esses debates com pessoas de outra fé? Eu vi até um vídeo seu reagindo ao debate do pastor Ney Viana com o bruxo Malagueta. O único que colocou o bruxo no lugar dele foi aquele cara. Lá o senhor disse, fez uma fala dizendo assim, para não dar pérolas a porcos. Nesse sentido aí, debater com alguém que não tem a fé que a nossa é dar pérolas a porcos? Não. Você debate como o pastor Tassos ou Tassis? Tassos. No campo das ideias, lutando para trazer todo o pensamento cativo a Cristo, destruindo fortalezas que são as filosofias criadas pelo homem na mente humana para separar a humanidade de Deus. Se o cara está debatendo com ele é porque o cara tem algum tipo de influência. Paulo disse em Romanos capítulo 1 que os homens pensando ser sábios se tornaram tolos. Então ali tem argumentos. O cara tá disposto a te ouvir e você disposto a falar. Agora, debater com aquele tipo de gente que eu reagi é dar pérola pro porco, porque ele não quer te ouvir, ele não quer te compreender, ele quer te confrontar. Jesus disse em Mateus capítulo 10, você entrar numa casa para pregar e não te saudarem, não te receberem bem, sai daquela casa e tira até o pó daquela cidade da sua sandália. Ou seja, insistir em quem está rejeitando a sua mensagem, nem tem disposição para te ouvir, não respeita a sua mensagem, é dar pérola para porco. Mas como essas pessoas vão ter o conhecimento de Jesus? Por exemplo, a partir do momento que eu debato com uma pessoa que não quer saber de Jesus, mas tem um público que pode sim receber a mensagem do evangelho, de alguma forma eu não estou usando de estratégia para evangelizar? Aí a estratégia é sua, o porco não é a pessoa com quem você está debatendo. Quer dizer, o porco não é o público que está escutando. O porco é aquele tipo de gente que está na sua frente debatendo com você. Então aquela pessoa ali é um porco, você está dando pérola para porco naquela pessoa ali. Agora, se você está projetando alcançar os seguidores daquela pessoa, talvez você esteja cumprindo o ministério evangelístico. Mas o texto está falando sobre diretamente, não dá pérola ao porco. É alguém que eu sei que está ali para me confrontar, para me afrontar. Existem outras estratégias para você alcançar esse público, esse tipo de gente. Falando-se do bruxo Malagueta, a gente sabe e já viu algumas vezes que ele disse que não quer saber de Jesus, não quer saber da nossa religião e da igreja. Teve um pastor aqui, o pastor Israel Santos, que falou que para esse tipo de gente não há mais salvação. Porque ele não quer Jesus, ele não quer saber de Jesus. Hoje. Então não há salvação hoje para o bruxo Malagueta? Ele não quer Jesus hoje. Aí eu não posso decretar, porque o cara rejeita Jesus um dia. Paulo, o que Jesus falou para Paulo, Atos capítulo 9? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Paulo vinha recalcitrando há muito tempo. Chegou o momento que Jesus o cercou, o derrubou, o cegou, o salvou e o transformou num pregador. Estevão, pregando aos religiosos, ele disse que vocês resistem. Eles sempre estavam resistindo ao Espírito Santo, mas a Bíblia diz na conclusão da pregação de Estevão que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então você não pode dizer que o cara já está perdido, a não ser que esse cara tenha blasfemado conscientemente contra o Espírito Santo. E você só pode blasfemar contra o Espírito Santo quando você tem algum tipo de conhecimento sobre ele. Eu não vou dizer que o cara não tem mais salvação. Esse cara precisa ser evangelizado, mas se ao ser evangelizado ele rejeita, aí eu lembro do que Jesus disse: se não te receberem, sacode até o pó daquela terra, daquela cidade e da sua sandália. Aí à distância você pode interceder, porque claro, a voz poderosa de Deus é muito mais poderosa do que a sua voz tentando convencer um cara através de um debate. Então há salvação para o bruxo Malagueta? Claro. Em Jesus, a salvação, sim, só tem salvação para Satanás. Mas é necessário arrependimento, reconhecer Se ele escutar a mensagem, o Espírito Santo vai gerar nele o arrependimento. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas mesmo hoje ele dizendo que não quer saber de Jesus, não quer saber da Bíblia, não quer saber do Evangelho... Se ele morrer agora, ele vai pro inferno. Se morrer, vai pro inferno. Vai pro inferno. Mas se houver arrependimento, vai pro céu. Até antes da morte, se ele se arrepender e invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Mas é fato, pastor, que pessoas que estão em outras religiões, a ideia é o quê? Se conhecer,
buscar se conhecer, e a ideia também é buscar a Deus. De alguma forma, essas pessoas querem ser salvas e elas vão para outras religiões. Nós, como cristãos, da vertente do cristianismo, dizemos que só há salvação em Jesus. A pergunta que fica é: as pessoas que estão em outra religião, elas estão perdidas porque não tem Jesus? Aparentemente, geralmente, teologicamente, no campo da soteriologia, é uma pergunta muito complexa para você responder sim, não. Mas é fácil dizer, estão perdidas. O que isso significa dizer? Estão fora do caminho da salvação. Lucas 19, Jesus disse assim, na casa de Zaqueu: o filho do homem, depois da pregação na casa de Zaqueu, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o ser humano que está perdido ali? Sim. Envolto no texto? Sim. E a comunhão com Deus que foi perdida? Foi. Mas a gente precisa entender o seguinte: Deus tem sua multiforme graça de alcançar o homem. O meio ontológico para a salvação da vida do homem é Cristo e sua obra na cruz do Calvário. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz que o qual Jesus, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O contexto de Pedro aqui, na primeira carta, capítulo 1, versículos 19 e 20, é sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para a salvação da vida do homem. Então pode haver salvação, por exemplo, num país onde o evangelho não é divulgado, onde o missionário é proibido de entrar para pregar? Pode. Desde o Antigo Testamento, eu tenho uma anotação aqui que eu dei aula para os meus alunos. Desde o Antigo Testamento a gente percebe que isso é possível. Você vê que onde Abraão chegava, ele levantava o altar. Quem conhecia Deus? Abraão. Mas através do altar, Abraão estava apresentando um verdadeiro Deus, porque no altar de Abraão não havia ídolo. Todo o altar tinha ídolo. O altar de Abraão não tinha um ídolo estabelecido. Aquilo chamava a atenção das nações onde Abraão se estabelecia. Do nada, depois de uma guerra, quem chega até Abraão? Melquisedeque, rei de Salém, glorificando o Deus que chamou Abraão para sair de sua terra e de sua parentela. Já mostra que o Deus de Abraão não estava apenas ali na região onde Abraão está. Estava lá em Salém, que se tornou Jerusalém, gerando um sacerdócio que Abraão lhe deu oferta e dízimo de tudo, reconhecendo o seu sacerdócio. Se Abraão lhe dizimou, é porque havia uma tenda, havia um serviço sacerdotal. Esse Deus estava lá. Um outro exemplo são os filhos de Abraão, que são enviados para o Oriente, em Gênesis 25. Agar, Ismael, que se afastaram também da casa de Abraão, e eles tinham conhecimento do Deus de Abraão, pois a Bíblia diz que o menino orou. Não foi Agar que orou. Ismael tinha conhecimento do Deus de seu pai. Perceba que o nome de Deus vai se espalhando. Você vê em Canaã, quando o povo de Deus chega em Canaã. Raabe, a moradora da muralha de Jericó, ela tinha conhecimento do Deus que havia feito milagre para que o povo escapasse do Egito. Ruth, em Moabe, conheceu o Deus de Noemi e da sua família. Naamã, quando conheceu o profeta Eliseu, que voltou, antes que voltasse, ele já pede perdão porque ele era obrigado pelo seu emprego a entrar no lugar que era praticada a idolatria. O nome de Deus ia se espalhando. Você lembra de Davi, 1 Samuel 17:46, quando Davi vai lutar contra o gigante? Ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu vou te ferir, eu vou tirar sua cabeça, os corpos do arraial dos filisteus, hoje eu darei às aves do céu e toda a terra, ele está falando da terra que ele tem conhecimento ali, saberá que há Deus em Israel. Naquela guerra, a partir daquele momento, o nome do Deus de Israel seria divulgado. Isso vai abrindo possibilidade de salvação fora de Israel. Quem é o povo eleito? Israel. Quem é o povo que tem a mensagem do único Deus verdadeiro? Israel. Mas através dessas experiências que eu estou te falando, o nome de Deus está sendo anunciado. Davi reina. E o reinado de Davi cresce. 1 Crônicas 14:17. Deus espalhou o nome de Davi e gerou temor nas nações.
Deus fez com que o nome de Davi se tornasse famoso. Se Deus faz o nome de Davi famoso, o nome de Deus está acoplado ao nome de Davi. Deus, em seu nome, está se espalhando como único e verdadeiro Deus. A gente vai chegar no Novo Testamento. A Bíblia diz em 1 Reis 4:34, segundo Crônicas 9:23 e 1 Reis 10, que os reis das nações de longe vinham a Salomão para ouvir a sua sabedoria. Aí eu te pergunto, quem deu sabedoria para Salomão? Deus. Deus. A sabedoria de Deus estava ali envolvida e as pessoas de longe, de fora, estavam conhecendo esse Deus. Tudo isso é Deus dando aos homens caminhos e meios para a salvação, mesmo fora da nação de Israel. Os ninivitas. Imagine as nações escutando os ninivitas. Volta, antes dos ninivitas, os caras no navio que Jonas estava, os caras oraram ao Deus de Jonas. Os caras se humilharam ao Deus de Jonas no navio, se arrependeram ali e confessaram que ele era o verdadeiro Deus. Ou seja, desde o Antigo Testamento você percebe que o Senhor vai abrindo portas para que as nações o conheçam. Malaquias 1:11, só para eu não errar, porque qualquer coisa o povo faz polêmica com o meu nome. Malaquias 1:11, olha esse texto. Se você achar primeiro, pode ler aí, Fábio. Aqui eu posso achar primeiro porque eu vou pro meu amigo, né? Pode. Meu amigo Iar. Achei primeiro, ganhei, faz o pix. Malaquias 1:11, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. A gente está no Antigo Testamento. Sim. E esse será grande aqui, já é uma versão diferente. Como é que tá a sua versão, por favor? Deixa eu aqui. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o meu nome. É grande, a gente está no Antigo Testamento, continue. É grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios. O meu nome é grande entre os gentios do Senhor. Ele está fazendo um contraste entre os sacerdotes em Israel e as nações gentílicas fora de Israel. Ele está deixando claro, eu estou alcançando pessoas. Abram mão dessa soberba. Eu trabalho onde eu quiser. E você sabe que tem testemunhos de muçulmanos tendo sonhos. Sim. Jesus aparecendo em sonhos, missionários que morrem, mas deixam uma mensagem antes. Você chega no Novo Testamento, os magos vêm do Oriente, os soldados e as famílias dos centuriões romanos, recebendo ali um testemunho do que Jesus fez na vida deles. Simão, o sirineu. Esse cara, quando volta para sua terra, ele não tem uma mensagem sobre o Cristo sofredor, e assim sucessivamente. Eu já li em algum documento sobre a história da igreja que os soldados romanos começaram a levar a mensagem de Jesus onde eles chegavam, através deles, como se o evangelho através deles chegassem na Inglaterra, porque eles estavam ali cercando o Cristo na cruz do Calvário. Então Deus tem seus meios. E Paulo? O que Paulo diz em Romanos? Capítulo de número 2, versículo 14. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, tem um sentimento de certo e errado dentro do homem que é Deus falando através da... São as leis morais. Consciência. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem caiu, isso se desfigurou, mas não se anulou. Então esse sentimento, essa lei moral do que é certo e errado é o meio de Deus chamar a atenção do homem. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É o outro meio de Deus se comunicar com o homem. As escrituras anunciadas, escritas, traduzidas, é o outro meio de Deus se revelar ao homem. A igreja enviada para pregar, Romanos capítulo 10, é o outro meio de Deus encontrar o homem. E Cristo é a revelação suprema para que o homem seja salvo. O seu sacrifício na cruz do Calvário é o mérito pelo qual, através de qualquer experiência que Deus der, porque Ele é soberano, Ele pode usar outros meios para alcançar o ser humano. Existem exceções, até os teólogos exclusivistas, que eu também compartilho de muitos de seus pensamentos, como tem os teólogos inclusivistas, que é uma teologia nova que está sendo difundida dentro da nossa nação, creem que é só pelo mérito de Cristo que a pessoa é salva, ou seja, ninguém é inocente, todo mundo é pecador. Deus precisa primeiro vir ao homem. Então, nessas religiões, se o camarada não parar
e entender de onde vem essa lei moral, se o camarada não olhar para a criação e entender que há um Deus verdadeiro, o único criador de todas as coisas, por que que o cristianismo é a religião mais perseguida? Por que que esses crentes pregam que há um Salvador? E se o cara não confessa, invocando esse único Senhor que salva, ele está perdido, porque ele está abrindo mão de todos os meios que Deus deu para a salvação do homem. Repito, consciência na lei moral, criação, as escrituras, a pregação da igreja, o sacrifício de Cristo.